Oi, pessoal. Que Deus possa te abençoar de forma sobrenatural hoje e sempre. O tema de hoje, a palavra de hoje é: não olhe para os gigantes, olhe para a promessa. Então nós vamos começar lendo lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21 ao 30. Me acompanhe. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e a exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Vamos ler também em Deuteronômios o mesmo capítulo 1, mas nos versículos 34, 35 e 36. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. O que acontece aqui nesse episódio, onde Moisés está falando ao povo algo que aconteceu? E o que aconteceu? O povo, Deus libertou o povo do Egito, tirou eles da escravidão do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus seguia eles com a coluna de fogo à noite, cobria eles com a nuvem de dia, cobria eles do sol, o pão, que era o maná, o pão dos anjos, caía do céu para eles, a água saía da rocha, e todos esses eram sinais do cuidado de Deus para eles. Tem algumas referências na Bíblia que diz que Deus guiou o povo como um pai guia o filho. E Deus prometeu para eles uma terra onde eles iriam tomar posse dessa terra. E ali era terra que mana leite e mel, onde tudo que eles plantavam vão colher, vai dar. Eles vão pegar cidades já formadas, cidades já fortificadas, porém eles tinham que lutar. E muitas vezes Deus, ele dá a promessa, mas não significa que a gente vai ter que ficar de braços cruzados. Nós temos que esperar sim o cumprimento da promessa, mas a gente tem que ir buscando em Deus as direções que Deus vai dando. Porque você tem que continuar orando, você tem que continuar intercedendo, você tem uma guerra contra você mesmo para que você não venha perder sua fé até você alcançar a promessa. E o que aconteceu? Quando eles chegaram, eles deram a ideia, aqui Moisés fala que eles mesmos deram a ideia de mandar os espias lá na terra, espiar a terra. E Moisés disse que pareceu boa, e ele escolheu 12 pessoas para espiar a terra, uma representando cada tribo. Foram 12. Os 12 foram, exploraram, trouxeram até do fruto da terra, cachos de uvas enormes de lá, e eles falaram ao povo. 10 deles disseram: a terra é muito boa, a terra que Deus quer dar pra gente, é verdade, ela é muito boa. Só que lá tá cheio de Enaquins, que fala aqui, ou Anaquins, que são os descendentes de gigantes. Lá tem aquele povo gigante, e esses gigantes, eles eram mais altos e mais fortes do que o povo de Israel, Eles eram descendentes de gigantes, então eles tinham força e eles tinham tamanho, e aquilo apavoraram eles. Então, dos 10, 2, que foi Caleb e Josué, que também foram, falaram diferente, falaram que não, que depois eu vou ler o versículo aqui para vocês, que deviam confiar em Deus, que é o Senhor que ia lutar por eles. Então, só Caleb e Josué
não focaram a atenção deles nos gigantes, mas eles focaram na promessa de Deus, Deus prometendo que ia lutar com eles. Mas o restante não. E todo o povo de Israel resolveu acreditar em quem? Nos 10. E o coração deles derreteram. A Bíblia diz que o coração deles se derreteram, eles desanimaram, eles ficaram tristes, eles ficaram desapontados, decepcionados com Deus, porque eles começam a reclamar com o próprio Deus, eles começam a... Algumas traduções da Bíblia falam que eles começam a difamar a Deus. E aí você imagina, esses anaquins, esses gigantes, eles tinham entre 2 metros e 2,70 metros. E aí você imagina, você está bem, você está animado, você está tranquilo, está vivendo uma fase sem tribulação, você está vivendo aí um mal a cada dia, está lutando. Mas aí surge uma notícia, um problema, e isso faz derreter o seu coração. E aí vem o desânimo, desespero, você não vê saída, você quer por tudo desistir, porque o caminho mais fácil sempre é desistir. Numa guerra, o caminho mais fácil é se entregar, é desistir. Por último, você começa a murmurar, porque esse desespero, essa decepção que você vai ter com o próprio Deus, porque foi ele que fez a promessa e agora a promessa não vem, e agora parece que a promessa é impossível de se cumprir, e aí você começa a murmurar e a reclamar contra o próprio Deus. E às vezes você está passando uma tribulação, que alguém está gerando essa tribulação, um familiar seu, um filho que dá trabalho demais, o cônjuge, uma esposa, um pai ou uma mãe viciado, alcoólatra, sabe? Um familiar seu que dá trabalho demais, um amigo, um patrão seu, ou um funcionário seu que te pôs na justiça, sabe? E você se sente injustiçado e você tá passando todo aquele problema, toda essa tribulação que você tá passando, você atribui a culpa a alguém. Só que quando nós começamos a reclamar contra essa pessoa dentro de nós, ou quando a gente vai orar também, e a gente começa a falar para Deus que o que você está passando é por causa dessa pessoa, o que Deus entende? Deus entende você reclamando e murmurando contra Ele. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele pode te tirar dessa situação e não te tira. Ele pode resolver o problema e não resolve, na sua cabeça é assim. E quando você reclama de algo, de uma situação, de alguém, seja o que for, você está reclamando do próprio Deus que é dono da sua vida. Você entregou a vida para Ele. Ele é dono da sua vida, Ele dirige a sua vida e você entregou a sua vida para Ele e agora a sua vida está uma bagunça. Você acaba culpando a Deus e era isso que o povo estava fazendo. E nesse momento, pensamentos pessimistas enchem a nossa mente. E aí nós nos esquecemos da promessa, do que diz a palavra de Deus e só vemos os gigantes, assim como o povo, eles só viram os gigantes. Nós não devemos ser como o povo, nós devemos ser como Caleb e Josué. Eu vou ler lá no livro de Números, em Números capítulo 14, versículos 6 ao 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Eles falavam isso tentando animar o povo, mas não adiantava. E, inclusive, o povo queria apedrejar Caleb e Josué quando eles falaram isso. Números 14, no versículo 11, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? O povo de Israel, né? Eles reclamaram contra Deus. E quando eles reclamaram, quando eles desprezaram a promessa de Deus, aquilo partiu o coração de Deus. Olha o que acontece lá em Números, no capítulo 14, versículo 2 ao 4, diz assim: E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Ai, eles amaldiçoando
aquele deserto que eles estavam passando, mas aquilo era um processo para eles chegarem na terra prometida. Eles tinham que passar por esse deserto para chegar na terra, mas eles estavam amaldiçoando aquilo ali, sabe? Quando você amaldiçoa o seu casamento, quando você amaldiçoa seu marido, ou quando você amaldiçoa um filho seu, um parente seu, algo que aconteceu na sua vida, sabe? Isso entristece o coração de Deus. Quando você murmura e você reclama e você fala, nossa, maldita hora que isso aconteceu na minha vida, maldita hora que eu conheci essa pessoa, maldita hora que eu me casei com essa pessoa, sabe? Quando você diz isso, Deus, ele se entristece, isso parte o coração de Deus. Isso parte o coração de Deus. E ele diz aqui no versículo 3, e eles queriam voltar para o deserto. Eles tiveram vontade de voltar para o deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra, agora eles falando contra Deus? Para cairmos a espada difamando a Deus. Para cairmos a espada falando mentiras acerca de Deus, coisas que não eram verdade. Vou repetir o 3. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos ao Egito falando para Deus como se Deus fosse ruim, como se Deus quisesse fazer eles morrerem pela espada? E muitas vezes nós fazemos isso, nós difamamos o próprio Deus e falamos coisas sobre Deus que é mentira. E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Aí, no meio desse problema todo, eles queriam constituir um líder. Eles estavam tomando uma decisão lá no meio desse desespero deles. Eles estavam tomando a decisão de constituir um líder e voltar para o Egito. E isso partiu o coração de Deus. Então nós devemos olhar para Deus, para as promessas dele e não para os gigantes. Não deixe os gigantes, os seus problemas te intimidar. Só que para isso, nós devemos fazer duas coisas que são muito importantes para que você não venha focar no gigante, mas em Deus e na promessa que ele te fez, na palavra dele. Orar e meditar. Tem um versículo que está lá no livro de Jeremias, 33, versículo 3, que diz assim, clame a mim e eu te responderei. Quando você ora, você clama e Deus vai te responder. E ele acrescenta, te direi coisas grandiosas e insondáveis que não conhece. Então clama a Deus e ele vai te responder. Ele vai te responder de que forma? Através da palavra. Através da palavra dele. Então leia, estude a palavra, ouça pregações, porque ore primeiro, ouça, medite a palavra e nisso Deus vai te responder, ele vai te fortalecer. Mas não murmure, não reclame, por mais que esteja difícil, chore aos pés do Senhor, busque uma saída, pede para ele uma trégua, ele vai te ouvir, ele é Deus de misericórdia. E segundo, não tome decisões no momento de desespero, não tome decisões, não faça como o povo fez. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 41 ao 45, eles dizem assim, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Mas aí lá no versículo 42, mas o Senhor me disse, isso Moisés falando, diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. E assim aconteceu. Eles saíram para lutar, Deus falou para eles não irem, que não adiantava, que Deus já tinha decretado que eles tinham perdido uma bênção, mas eles decidiram ir e desobedeceram a Deus de novo. E o Senhor não voltou atrás, eles perderam a bênção. Ao invés deles obedecerem a Deus e não irem, porque quando chegou lá eles foram feridos, mas Deus tinha avisado para eles não irem, porque eles iam ser feridos, que Deus não estava com eles. Veja bem, a gente vence quando Deus está com a gente. Não tome decisões, porque se Deus não estiver naquilo, você vai se ferir de novo. E a sua situação pode ser pior da que está sendo agora, se você tomar uma decisão precipitada e agir sem o consentimento de Deus. E espero que vocês tenham gostado dessa palavra, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração, hoje e sempre. Beijos, tchau!